Oi, eu sou a Carol Mittersteiner e essa é a minha história com a síndrome de burnout. Senta que lá vem a história. Há mais ou menos uns 6 anos atrás, eu estava no escritório de uma agência de marketing digital, de uma empresa de serviços de marketing digital, que era onde eu trabalhava, eu era sócia dessa empresa. E eu recebi uma mensagem por Skype de um gerente de projetos, que era meu amigo, ainda é meu amigo, e nós éramos parceiros de Red Bull, porque a gente trabalhava muitas horas, então em algum momento a gente parava o café e trocava o café pelo Red Bull, em algum momento da tarde a gente trocava o café pelo Red Bull. E aí eu recebi essa mensagem dele com uma espécie de autoavaliação e um artigo falando sobre a síndrome de burnout, isso faz 6 anos já. Eu lembro que eram uns 10 ou 12 itens de sintomas da burnout, e que eu e ele, a gente brincou que a gente gabaritou, porque a gente tinha já todos os sintomas há 6 anos. E os sintomas envolviam fadiga, insônia, questão de humor, sintomas de depressão, infecção, né, imunidade reduzida, dores, inflamações, uma sensação de ineficácia, aquela coisa de estar correndo atrás da máquina e nunca conseguir dar conta das coisas. E a gente ficou meio orgulhoso, na verdade, o que é bem estranho. Porque a gente tava com aquela coisa de que a gente tava dando o sangue pela firma, assim, sabe? E passou mais de 1 ano e meio dessa mensagem e eu esqueci totalmente, na verdade passou mais tempo ainda, porque não se falava de burnout, ainda se fala pouco no Brasil e na época, há 6 anos atrás, se falava quase nada. Então eu não entendia muito o que estava acontecendo comigo. Eu tinha passado por algumas questões pessoais que me fizeram me jogar muito no trabalho e eu vivia em torno do trabalho. Sempre fui uma pessoa muito correta e muito CDF, muito Caxias, a gente chama de CDF lá no sul do Brasil, muito estudiosa, muito trabalhadora e querendo fazer sempre o meu melhor, e às vezes demais, muito perfeccionista. E essa minha entrega ao trabalho fez com que eu realmente ficasse viciada em trabalho, a minha vida era ao redor disso, eu não conseguia desligar nunca. Fiquei alguns anos sem tirar férias e mesmo em férias eu acabava respondendo e-mails, enfim. E eu não tinha uma rotina também, porque eu viajava muito. E aí isso fez com que, eventualmente, eu começasse a desenvolver sintomas de ter inflamações repetidas, eu desenvolvi depressão, eu tinha crise de ansiedade em aeroporto com frequência, eu tinha uma dor no peito, que eu fiquei 1 ano sem nem saber que eu estava sentindo dor no peito. E aí, eventualmente, ir viajando muito e trabalhando muito. E num ritmo também que era muito acelerado. Eu me lembro que eu andava de carro, e eu dirigia muito rápido e eu era muito esquentada com todo mundo que me cortasse, sabe? Não tinha paciência com as coisas. Quando começou a me prejudicar mais ainda, que eu comecei a perceber que aquilo não estava certo, eu pedi um afastamento, eu era sócia da empresa, então eu pedi um afastamento para conseguir endereçar. Eu dizia que a aritmética. Então eu pedi um afastamento desse trabalho para cuidar da minha saúde. E na época eu enxergava como uma coisa muito existencial, mas que inclusive eu enderecei falando que era uma questão de saúde, que eu precisava cuidar da minha saúde. Eu honestamente eu não sei o que eu poderia ter desenvolvido se eu não tivesse tido esse insight de dar um tempo. Porque às vezes a gente fica esperando que apareça uma outra oportunidade, um outro emprego. A forma de contratação que eu tinha na época, eu não tinha como tirar uma licença médica. Eu tinha vários outros benefícios, vários outros privilégios, mas eu não tinha os direitos trabalhistas, né? Não tive depois, inclusive. E aí eu tirei um tempo sabático, que eu chamei de sabático, que na verdade eu passei o primeiro mês depois de ter saído da operação da empresa. Eu passei um mês inteiro sem praticamente conseguir sair da cama, porque era uma exaustão muito grande. E depois eu viajei, eu tinha muitas milhas, porque eu viajava muito a trabalho, então eu usei essas milhas, viajei bastante, fui pro Chile e fiz uma viagem que era muito em contato com a natureza, que era uma coisa que me faltava muito, porque eu ficava sempre dentro do escritório, táxi, avião e casa. E aí, nesse meio tempo, houve um rompimento entre a empresa e eu. E foi um rompimento muito traumático e eu ainda tenho muita dificuldade de falar sobre isso, de escrever sobre isso, porque foi realmente muito... houve coisas muito erradas que foram feitas. Basicamente eu saí sem nem saber que eu estava sendo saída e sem nada. E em função de como as coisas aconteceram, eu entendi que qualquer mudança que eu tivesse que fazer ia ser ainda maior do que eu imaginava. E eu vim pra Holanda
Eu fiquei um tempo na Itália para fazer a minha cidadania italiana e vim pra Holanda, numa coisa de que eu precisava sair daquilo tudo, porque tinha sido muito sofrimento durante aqueles anos e naquele final foi muito, muito mais sofrido. Precisei fazer terapia focada em trauma alguns meses atrás. Tem várias coisas acontecendo ainda só nesse pedaço da história, tem muita coisa ainda a ser resolvida. Só que eu vim pra cá e como eu saí sem nada da empresa, eu precisei voltar a trabalhar em algum lugar que eu recebesse um salário. E como eu tinha uma qualificação boa e eu fazia uma coisa que era bastante única e bastante específica, tinha mercado para isso aqui na Holanda e eu comecei a trabalhar numa empresa que precisava exatamente das minhas habilidades. E comecei a ganhar muito bem, de novo. Porque eu ganhava muito bem no Brasil e eu vim pra cá e comecei a ganhar muito bem de novo. Só que eu comecei a desenvolver sintomas do que é chamado de estresse pós-traumático, que é quando tu passa por uma situação traumática e aí pequenas coisas são gatilhos que te fazem reviver o trauma, te fazem reviver aquela dor. Então era um caderno que parecia um caderno que eu usava, era uma reunião que tinha um jargão parecido, a rotina ser parecida, eram coisas que realmente me incomodavam e me deixavam com febre, me deixavam com tontura, precisava voltar correndo pra casa. Até hoje ainda me dá uma certa gastura, assim, dá uma angústia só de me lembrar desses momentos. E eu tive uma crise forte de ansiedade. Em 4 meses que eu estava trabalhando nessa empresa, eu já tinha pedido para reduzir minha carga horária, porque estava sendo muito difícil me manter funcionando nesse lugar. A empresa aqui foi bem ética e fez tudo, acho que nos conformes, assim, diferente da experiência que eu tive no Brasil. Se preocuparam comigo e fizeram questão de que eu me recuperasse bem. Mas era muito doloroso para mim estar naquele ambiente de novo, porque eram coisas muito específicas e tinha uma relação com o meu passado no Brasil. Aí eu tive uma crise de ansiedade que evoluiu para uma crise de pânico, desenvolvi um quadro depressivo e fiquei uns 6 meses, eu acho, entre conseguir, assim, sair da cama e conseguir, sei lá, ir no supermercado. Eu fiquei uns 3 meses sem conseguir ir no supermercado, porque a gente chega quando dependendo do nível de estresse que a gente se coloca, a gente fica muito sensível. E essa sensibilidade, ela é muito... ela é ativada por luzes, por sons, por objetos, por cores. Então qualquer coisa nos faz muito mal, nos afeta muito. Então tá num supermercado que tem as prateleiras cheias de produtos, com luzes aqui e ali, gente falando, era muito estímulo para eu conseguir lidar ao mesmo tempo, então eu ficava, assim, eu passava mal. Então eu fiquei alguns meses sem conseguir fazer coisas normais, né, de dia a dia. Eu sentava para tomar banho porque me cansava e eu não conseguia entender algumas coisas, eu tinha muita dificuldade para me relacionar, me isolei muito. Eventualmente eu comecei a me recuperar e uma das coisas que me ajudou foi a escrita. Eu comecei a praticar esse exercício de sentar de manhã e escrever o que quer que viesse na minha cabeça. Das poucas coisas que eu fazia era ler e a partir da leitura eu comecei a escrever e comecei a redescobrir algumas coisas relacionadas à criatividade e comecei a ir para esse caminho. Isso tudo ainda estava em licença médica e eventualmente a empresa me chamou para dizer que aqui na Holanda tu tem 1 ano de contrato e depois tu pode ter um contrato permanente. E a empresa me chamou para dizer que eventualmente eles não iam renovar comigo porque não fazia sentido, né, manter uma pessoa que tinha adoecido no trabalho. Depois de poucos meses trabalhando ali, eu fiquei 4 meses trabalhando e quase 8 em licença médica. E para eles estavam também me fazendo um favor, de uma certa forma, porque eles estavam muito certos de que eu não devia estar ali, de que aquele lugar não me fazia bem, de que aquele contexto não era saudável para mim, que eu precisava procurar outra coisa. E eles estavam certos, né? E nas duas experiências que eu fui saída no Brasil e aqui, se eu não tivesse sido saída em ambas as situações, eu teria tentado fazer funcionar de alguma forma, por pior que fosse para mim, por mais doloroso que fosse para mim. Então, por mais que tenha doído a rejeição e ter me visto doente, desempregado num país novo, eu ainda tinha guardado um dinheiro dos meses que eu tinha de licença médica, recebia 3 meses de seguro-desemprego e consegui me reestruturar e vi que realmente era o que fazia mais sentido para mim. Isso faz 2 anos
E esses últimos 2 anos eu vivi em função de me recuperar do burnout. Demorei mais de 1 ano para conseguir um psiquiatra aqui, porque eu tô num lugar que é difícil encontrar assistência médica em inglês, porque eu ainda não falo holandês. Assim, bem, né? Eu faço terapia com uma psicóloga de Porto Alegre faz 6 anos já, e foi uma das coisas que me manteve até quando eu tava no meu pior. Eu ainda tinha alguma condição de querer viver, assim, muito em função das minhas relações e em função dessa terapia que eu mantive por uma bênção, que eu consegui manter essa terapia e que o meu convênio aqui reembolsa. Eu precisei refazer a minha relação com o trabalho, porque realmente era uma relação muito doentia, era uma relação onde a minha validação vinha muito do outro, e eu era muito viciada no trabalho. Eu entendia que o meu valor estava no que eu produzia e só. Essa foi uma crença que foi sendo reforçada em mim, né, por toda a minha vida. Algo a se aprender. Esse processo todo fez com que eu me conhecesse melhor também e fez com que eu me aceitasse como eu sou, porque isso é a parte mais difícil. Entender que talvez a gente não seja o que o mundo precisa, o que se espera de nós, mas que a gente é outra coisa e que a gente precisa aceitar isso e vai aceitar quem a gente é. Eu escrevi um livro, que na verdade é eu não escrevi o livro com a intenção de escrever um livro, eu fui escrevendo esse exercício que foi me ajudando, que foi um exercício muito terapêutico, em que eu fui colocando no papel como eu ia me sentindo durante todo esse processo, desde o tempo que eu mal conseguia tomar banho e sair de casa, até conseguir me sentir estável, que foi no ano passado, em setembro do ano passado. E eu fiz uma coleção dessas crônicas, desses ensaios. Uma das coisas que era mais difícil era que eu não tinha outras pessoas que tivessem passado por isso, e eu vinha num ambiente de uma pressão muito grande, de que eu precisava estar sempre bem e sempre tudo ok e performando sempre lindamente. E eu percebi que isso não era muito humano e que isso não era muito possível, isso não era muito verdadeiro. E quando eu me vi doente, eu percebi que várias pessoas também passavam por coisas muito semelhantes, mas não tinham a coragem, ou não é nem a coragem, mas às vezes também não tem oportunidade de falar sobre, porque isso vai impactar. Se muita gente abrir o jogo em relação a coisas que estão passando, de burnout, de depressão, de ansiedade, isso vai prejudicar os seus empregos e vai prejudicar a sua reputação de uma certa forma, porque ainda existe, obviamente, muito estigma. Então, quando eu percebi que eu ainda tenho o privilégio de poder falar abertamente sobre isso, porque quando eu comecei a escrever sobre isso, eu percebi que eu não seria mais uma pessoa facilmente contratável. Foi também porque eu vi que eu não conseguiria mais trabalhar e funcionar num ambiente tradicional de trabalho. E já que eu tenho esse problema de não conseguir mais funcionar no ambiente tradicional de trabalho, tenho o privilégio de hoje não precisar tanto. Não é fácil, mas estão aqui. Eu também encaro como uma responsabilidade minha de abrir a conversa a respeito e de falar sobre isso. Eu não procuro resolver o problema, porque eu acho que é um problema a ser primeiro entendido e reconhecido. E quando eu penso em quem responsabilizar por isso, a última parte do meu livro tem a ver com isso, assim, de eu olhar para trás e pensar assim, será que foi culpa minha mesmo eu ter passado por isso? E eu acho que culpa primeiro não funciona, não adianta. E segundo, que existe uma responsabilidade a ser compartilhada. Existe a minha responsabilidade em relação à minha própria resiliência ao estresse. Eu já tinha um histórico de ansiedade, eu já tinha um histórico de depressão. Eu era muito mais suscetível a ter isso. Tem pessoas que são mais suscetíveis do que outras. No entanto, a empresa tem uma responsabilidade grande. Eu sei que quando se tem um contrato de trabalho no Brasil, a empresa pode ser responsabilizada, e ela deve. Porque se eu tivesse passado por experiências em que as pessoas eram éticas e que as coisas eram as claras, eu não teria adoecido. Existe um peso também da cultura, da nossa forma de ver o mundo, da nossa forma de ver o trabalho, da nossa forma de ver o dinheiro e da nossa forma da gente se relacionar. Dessa cobrança extrema, dessa cultura da correria, dessa cultura da glorificação do excesso de trabalho. Eu venho aprendendo muito com essa minha situação. E tenho tentado compartilhar um pouco do que eu aprendo, mas principalmente abrindo a conversa sobre isso. E eu sei que algumas pessoas conhecem uma parte da história, essa não é a história inteira, mas eu queria compartilhar um pouco também da história para dar um pouco de contexto de quem eu sou e de onde eu venho e por que eu tô falando sobre isso. E também
dar voz um pouco para pessoas que talvez não tenham a oportunidade ou a possibilidade hoje, por vários motivos, de falar sobre esse assunto. E dizer que muito mais pessoas passam por isso do que a gente imagina. Algumas pessoas não se autorizam a falar sobre isso, algumas pessoas não são autorizadas a falar sobre isso. Me custa muito falar sobre isso, me custa muito emocionalmente, me custa muito em oportunidades e me custa muito nessa história anterior que eu tenho. Sempre que eu abro um pouco sobre isso, existe uma reação. E existem partes que não querem que se saiba que algo tá muito errado. E então eu uso esse meu privilégio de estar longe geograficamente e de conseguir ter um teto e conseguir ter comida na mesa pra falar, porque tem muita gente que não consegue falar. Essa é a minha história. Se tiver alguma outra dúvida, algum comentário, qualquer coisa, fica à vontade. Eu me nutro muito, me faz muito bem saber que isso que eu tô fazendo talvez ajude alguém um pouquinho, melhore um pouquinho o dia de alguém de alguma forma, ou faça alguém se sentir um pouco menos sozinho. Essa é a minha intenção. Então, obrigada por ter chegado até aqui. Não foi um vídeo curto, não foi um vídeo fácil.